Vamos lá, hoje o Evangelho de João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar e constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto de onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo o alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é a que acrediteis naquele que ele enviou. Bora, né? Estamos aqui na terceira semana após a Páscoa, né? Já, terceira, né? E, né, na primeira semana Jesus aparece, né, para os discípulos, para os peregrinos de Emaús, né? A gente leu esses evangelhos na primeira semana. Na segunda, nós lemos o capítulo 3 de João, que é Jesus conversando com Nicodemos. E nessa terceira semana, nós vamos ler o capítulo 6 do Evangelho de João, que é talvez um dos capítulos mais recomendáveis da Bíblia. Aí, né, digamos, o capítulo 1 de João e o capítulo 6. Capítulo 6. Que a gente já começa um pouquinho mais adiante, mas o capítulo 6 é o seguinte: Jesus multiplica os pães. Começa assim, né? Depois ele sai para o monte para rezar e os discípulos seguem de barco pelo mar da Galileia. Depois Jesus aparece andando pelo mar da Galileia e eles vão até a margem. Quando eles chegam na margem, que é aqui que começa a história, muitas pessoas chegam em busca de Jesus para comer o pão que ele tinha multiplicado. Então, várias pessoas chegam: eu quero mais pão, quero mais pão. E Jesus diz, né? Não se importais, vocês vieram para cá não por conta de mim, mas porque viram sinais, né? Essa é a palavra que o evangelista João vai utilizar, sinais, né? Para se referir a milagres. Então a galera estava lá só em busca do pão. E Jesus disse: não se preocupai com esse pão terreno, mas com o pão da vida eterna que eu vos darei. Né? E aí nós temos várias referências ao pão na Bíblia. Né? Nós temos aqueles que fugiram do Egito e Deus deu o maná, o pão que caía do céu. Jesus, né, mais na frente desse evangelho, vai dizer que eu, né, sou o pão da vida. Tanto é que Jesus, o próprio pão da vida, pão vivo que desceu dos céus, vai nascer em Belém, né, que em aramaico significa casa do pão. Então, várias referências ao pão. E até, né, na nossa famosa oração que Deus nos dá, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus diz: primeiro, vocês têm que crer naquele que lhes enviou e sempre buscar o pão, o alimento eterno, não aquele alimento temporário que passa. Jesus vai dizer: aqueles que comeram maná no deserto morreram, mas aquele que come a carne, o pão do Senhor, terá a vida eterna. E essa semana a gente vai se debruçar um pouquinho mais
nesse evangelho. É isso. Tira o aluno da aprovação é algo que é comum na vida das pessoas. As pessoas, elas têm uma tendência a dar atenção àquilo que é extraordinário. Ela quer se dedicar a algo quando é algo grandioso. Ela quer fazer bem feito quando é algo extremamente importante e relevante. E é aí onde mora uma grande ilusão. Tipo, ó, é a cabeça da pessoa. A cabeça, como é que funciona a cabeça da pessoa? Eu só vou fazer algo, vou me motivar quando for algo especial. Então, no meu dia a dia, eu ando todo relaxado, displicente, não ligo para minha imagem, não ligo para a forma como eu me comporto. Mas se de repente é um grande evento, eu vou me arrumar, vou ajeitar meu cabelo, vou me maquiar, vou me produzir. Estou num local com pessoas também que se prepararam para aquele momento. Eu vou cuidar da minha postura, eu vou cuidar da minha fala. Ou seja, quando é algo especial, eu me comporto de maneira especial. Quando é algo ordinário, algo normal, eu me comporto de maneira relaxada. Eu sou negligente comigo mesmo. Por exemplo, ou seja, isso quer dizer que o que determina o meu comportamento não sou eu. O que determina o meu comportamento é onde eu estou inserido. O ambiente externo é que determina como que eu vou me comportar. Se de repente eu estou com as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, eu sou uma pessoa relaxada, eu sou uma pessoa mais descansada. Se eu estou com pessoas que eu admiro, se eu estou com pessoas que eu vejo que estão num patamar acima do meu, eu fico mais atento, eu me cuido mais, eu me policio mais, eu procuro mostrar mais de mim. Ou seja, o que determina como que você vai se comportar não é você por você. O que determina como você vai se comportar é o meio externo. Ou seja, se o meio externo estiver te provocando, se o meio externo estiver exigindo mais de você, você vai querer dar esse seu máximo. Mas se tiver tudo normal, você simplesmente vai relaxar, você vai ser abaixo do que o que você é. E essa mentalidade você vê em tudo. Por exemplo, é muito comum no ambiente de trabalho a mentalidade de pessoas dizer assim: eu não sou nem pago para isso, eu vou fazer aquilo que eu fui pago. Eu não fui contratado para fazer isso, eu não sou pago para fazer isso. É a cabeça de se me pagarem a mais, eu vou lá e dou a mais. Isso é uma mentalidade muito empobrecida do ser, de que o ambiente externo é que determina como que eu vou me comportar. Então, nos momentos especiais, eu vou querer me comportar de maneira especial. Nos momentos ordinários, eu vou me comportar abaixo do que o que eu sou. E se você tem essa cabeça, se você tem essa perspectiva, se você age dessa forma, isso vai se refletir em tudo que você faz na sua vida. Tudo o que você faz na sua vida. É exatamente igual, porque você é assim. E aí você tem na sua cabeça que quando o ambiente externo mudar, aí é que você vai entregar aquilo que você tem potencial de ser. Ou seja, você está esperando as condições ficarem mega favoráveis para aí sim você entregar o seu melhor. Para aí sim você mostrar o seu melhor. Para aí sim você colocar o seu melhor para fora. Para aí sim você deixar o seu melhor agir todos os dias na sua vida. E isso está totalmente equivocado. Não é assim que a vida funciona. Isso, obviamente, também se aplica aos seus estudos. Mas muito, uma perspectiva de achar que somente nos momentos especiais que eu devo dar uma atenção maior, eu devo ser melhor, ou seja, eu normal estou aqui nessa média, e em momentos especiais eu me comporto acima da média, mas em dias comuns eu estou abaixo da média.
Quando, na realidade, você tem que trabalhar todos os dias. Todos os dias você tem que dar o seu melhor. O que é uma vida adequada? O que é uma vida adequada? Uma vida de propósito. É quando eu entrego para os outros quem eu sou. Eu tenho que entender isso. Hoje a gente vive crise existencial gigantesca nas pessoas, porque as pessoas não querem entregar para o outro quem ela é e o que ela tem de melhor, porque ela acha que o outro não é merecedor de receber o que ela tem de melhor. Ou seja, para as pessoas ordinárias, para as pessoas do dia a dia, para as pessoas que eu não admiro, para as pessoas que eu entrego uma pequenez minha. Só que a vida, ela é feita muito mais de coisas ordinárias do que coisas extraordinárias. Então, no meu dia a dia, eu estou me adaptando a entregar menos de mim, esconder aquilo que eu tenho de bom de mim, porque eu não quero entregar o meu melhor para os outros, porque eu não acho as outras pessoas dignas de receberem o meu melhor. Aí é onde você vê as pessoas se comportando de maneira diferente, a depender da pessoa. Para uma determinada pessoa é um tipo de comportamento, para outra pessoa é outro tipo de comportamento. Quando, na realidade, eu tenho que entregar o meu melhor para as pessoas. Porque esse é o meu propósito de vida. Me conhecer e entregar para o mundo aquilo que eu tenho de melhor. É isso que eu tenho que fazer para mim. Então, eu não posso fazer distinção no tratamento que eu faço para Maria de Fátima do que eu faço para uma pessoa que, de repente, eu tenho uma admiração. Eu tenho que ser educado com os dois na mesma proporção. Eu tenho que respeitar os dois na mesma proporção. Eu tenho que interagir com os dois, eu tenho que entregar para a pessoa que eu admiro e para Maria de Fátima, eu tenho que entregar a mesma coisa. Eu tenho que entregar o mesmo, é o mesmo ser que está falando. Para a pessoa que eu não gosto, por exemplo, a Ana Luísa, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar a mesma coisa que eu entrego para Maria de Fátima. A mesma coisa que eu entrego para uma pessoa que eu admiro, porque é sobre mim. A minha vida é sobre mim, não é sobre o outro. Se eu, para uma pessoa, eu sou educado e para outra pessoa eu sou mal educado, isso não funciona. Aí a pessoa, para os membros familiares, essa pessoa funciona de um jeito. É bruta, grosseira, desrespeitosa, não interage, não respeita. Aí, para as pessoas que estão fora desse ciclo, aí a pessoa é simpática, educada, paciente. Ou seja, a tua família fica com a tua pior versão e as pessoas de fora da tua família ficam com a tua melhor versão. Isso não pode acontecer. Isso não pode existir. Porque isso não é sobre as pessoas que estão ao teu redor. Ah, essas pessoas não merecem receber o meu melhor e essas aqui merecem. Isso não é sobre as pessoas, é sobre você. Quando eu tenho contato com uma pessoa que age dessa forma, eu fico bem pé atrás. Por quê? Porque essa pessoa vai me entregar aquilo que ela mostra que existe na nossa relação. Se ela me trata bem, é porque tem alguma coisa que ela espera de mim. Existe uma cobrança, existe uma expectativa, ela me coloca um determinado patamar. No momento em que eu frustrar esse patamar, essa pessoa vai me tratar como? Vai começar a me tratar mal. Porque se uma pessoa trata o pai e a mãe mal, se a pessoa trata os membros da família mal e os de fora trata bem, basta eu cometer um pequeno deslize, basta eu entrar na rotina dessa pessoa, para essa pessoa começar a me tratar mal. Porque você vai me trata bem não porque você é uma pessoa boa, você me trata bem porque eu estou em um determinado patamar que você atualmente respeita. Mas com o passar da vida, se de repente eu me tornar uma pessoa ordinária na sua vida, você começa a me tratar mal. Então você é uma pessoa perigosa para mim. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? É totalmente diferente quando eu lido com uma pessoa que trata bem todo mundo, independente de circunstância, independente de ambiente externo, independente se é membro familiar,
se é um amigo íntimo, se é uma pessoa que acabou de conhecer, se é uma pessoa chata. Ela trata bem porque a pessoa é assim. Então, eu, no meu dia a dia, a forma como eu me comporto demonstra como que eu vou me comportar também para os estudos. Por isso que eu digo para vocês, para você ter uma performance maior nos estudos, e eu não estou falando só de vestibular, você vai entrar na faculdade, a faculdade é difícil, é um outro tipo de estudo. Você precisa ter mudanças de comportamento, e para mudar de comportamento, você tem que mudar a perspectiva como você olha para você mesmo, como você olha para a vida. Tem que ter essa mudança de perspectiva. É essa mudança de perspectiva que vai mudar o teu comportamento do dia a dia. Então, essa ideia de que eu vou me entregar quando for algo incrível é uma perspectiva inadequada, porque você está esperando o extraordinário acontecer para você entregar o seu extraordinário. Quando você tem que entregar o seu extraordinário todos os dias. Todos os dias eu tenho que tratar a minha esposa com doçura. Todos os dias eu tenho que tratar ela bem. Todos os dias eu tenho que cuidar dela. Todos os dias eu tenho que me preocupar com ela. Eu não posso esperar um aniversário de casamento para poder dar um presente para minha esposa. Eu não tenho que esperar uma data comemorativa para poder fazer algo especial para ela. Não é assim que a vida funciona. Ela tem que ser tratada especialmente todos os dias. Ela tem que ser cuidada todos os dias. Ela tem que receber atenção todos os dias. Porque eu estou vivendo o extraordinário ao lado dela. Eu tenho que entender que o meu dia a dia já é algo extraordinário. Talvez vocês não consigam compreender a bênção que é o fato de vocês estarem vivendo o dia a dia de vocês. Aquilo que vocês tratam como algo ordinário, como algo corriqueiro, como algo comum, é o sonho de muita gente. Seria o extraordinário de muita gente. Você tem que entender que o fato de você ter acordado porque dormiu tranquilo, o fato de você não ter preocupações gigantescas é uma grande bênção. O fato de você acordar e já ter uma boa refeição é algo extraordinário. O fato de você ter um bom transporte para chegar para estudar é extraordinário. O fato de você ter a opção de estudar num local que vai te preparar bem, te dar toda a estrutura, é extraordinário. O fato de você ter tranquilidade para poder passar o dia inteiro estudando. Cara, vocês têm noção a dificuldade que é o número pequeno de pessoas que têm a possibilidade de poder passar o dia todo estudando, só se tornando um ser humano melhor para poder conquistar uma aprovação, para ter uma condição de vida melhor. Vocês têm noção que vocês fazem parte de um grupo muito, muito, muito pequeno nesse país, com mais de 200 milhões de pessoas? É compreender o quão extraordinário é o seu dia a dia. E você tem que se doar mais, você tem que se entregar mais. E as pessoas estão esperando momentos especiais para poder se comportar de forma extraordinária. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então, o dia a dia é o que vai fazer a diferença. A forma como você se comporta no dia a dia vai fazer a diferença. Como você se entrega ao seu dia a dia é que vai fazer a diferença. Não adianta você ficar esperando o extraordinário acontecer para aí depois disso você se entregar naquilo que você tem potencial de ser. Você tem que fazer isso todos os dias. Eu trouxe exemplo aqui para vocês de alguns atletas que é da minha geração, que eu acompanho até hoje, esses atletas. Então, foram atletas que eu vi conquistando as suas medalhas e tudo, então acompanhei um pouco mais da trajetória deles. Um deles é o Gustavo Borges, para você é nadador. Para vocês terem noção, por exemplo, eu acompanhei a geração do vôlei, tanto masculino quanto feminino, que ganhou tudo, e a gente já não vê mais ganhar da mesma forma como se ganhava antes, né?
Então, a minha geração acompanhei alguns atletas que foram destaque em determinados esportes. Então, alguns esportes que cresceram aqui no Brasil também foi devido à influência de certos atletas. E um dos atletas que ajudou a promover a natação no Brasil foi o Gustavo Borges. 4 medalhas olímpicas, talvez vocês não tenham nem noção da dificuldade que é ganhar uma medalha olímpica no mundo dos esportes. Se você é atleta olímpico, você já é mega, super, blaster, power respeitado. Só por ter competido em uma Olimpíada. Por quê? Porque um atleta para ir para a Olimpíada, ele tem que estar muito, muito, muito acima dos outros. Mas muito. E tipo assim, o mundo todo disputando, só pouquíssimos atletas vão. E tem que bater um nível ali entre os melhores do mundo. É a competição mais difícil, mais disputada. Só o fato de você estar lá, ser selecionado para estar lá, já é algo que você é respeitado em todo o mundo. Você ganhar uma medalha já é assim, o suprassumo do suprassumo, tá ligado? E o cara tem 4, meu irmão. Num país que nunca teve investimento em natação. Nunca. Como que o cara conseguiu fazer isso? Não é um cara qualquer. Não é um cara normal, você entende? É um cara que consegue performar muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Então, é um cara que consegue falar muito bem sobre alta performance, porque ele vivenciou muito isso no dia a dia dele. E ele fez uma postagem recente que eu achei bem interessante. Ele trouxe um relato dos treinos dele. E aí ele disse que de 91 a 96, ele treinou todos os dias. Meu irmão, tu tem noção, ó. 91, 92, 93, 94, 95, 96. 6 anos. Treinando. Todos os dias. Incansavelmente. Incansavelmente. Ele fez as contas, deu algo cerca de 43 milhões de metros que ele nadou durante esses 6 anos. 43 milhões de metros. Ele melhorou no tempo dele, que ele já tinha 46 centésimos de segundo. O cara sequer melhorou meio segundo. 6 anos de treino intenso. Para não melhorar sequer meio segundo. Meu irmão, o tempo do cara já era extraordinário. Ele levou 6 anos de treino ainda mais intenso para melhorar menos de meio segundo. Que loucura, bicho. É para melhorar nada. Eu acho que talvez você não tenha nem noção do que seja meio segundo. Talvez se você for para o cronômetro e tentar apertar meio segundo, talvez você não consiga. De tão insignificante que é meio segundo. Mas foi justamente esse detalhezinho. Tu conseguiu? Conseguiu 14 milésimos? Cara, é difícil. É um tempo assim... Pronto, acabou. Acabou. 6 anos. Para não melhorar nada. E é justamente esses milésimos que trouxeram 4 medalhas olímpicas. 4 medalhas olímpicas, cara. Aí eu fico imaginando o seguinte. O cara já era o bichãozão dos bichãozão. Aí o cara treinou mais intensamente para não melhorar praticamente nada. E é justamente esse praticamente nada que trouxe as medalhas olímpicas dele. Que o colocaram num patamar dos gigantes. Um patamar para todo mundo respeitar. Um patamar para ser lembrado de grandes conquistas. Aí eu fico imaginando, olha só a diferença de cabeça. A diferença de cabeça. O cara já era extraordinário. Aí ele treinou muito mais para poder melhorar praticamente nada.
esse nada garantiu 4 medalhas olímpicas. E tu, que sequer consegue fazer mais de 35 em matemática, não consegue fazer mais de 35 em humanas, mais de 35 em linguagens, mais de 25 em natureza, tu, que não consegue fazer o básico, tu não trabalha todos os dias, tu não assiste às aulas, tu não faz as questões, tu não se dedica aos teus treinos, tu negligencia o teu estudo. De onde é que tu tira que se comportando desse jeito vai mudar alguma coisa na tua vida? Se o cara que já era extraordinário precisou ir além do que ele fazia para conquistar o que ele conquistou, por qual motivo tu acha que tu, sendo um mero mortal, irrelevante, insignificante, um bosta total, que não consegue ter bons resultados, por qual motivo tu acha que não assistir uma aula, não treinar todos os dias, por qual motivo tu acha que isso vai dar certo? Não faz sentido. Não faz sentido. É difícil, né? Meio segundo. É difícil até no cronômetro. Aí, conseguiu 46. O tempo dele, né? Tu viu como, tipo assim, no dedo, ó. O cara nadou 43 milhões de metros para conseguir isso aí nadando. Essa é a diferença nadando. É muita loucura, cara. É o que garantiu 4 medalhas olímpicas pro cara, bicho. É irrelevante, né? Irrelevante. É. O cara é medalhista olímpico. Porra, bicho. É entender, cara, que todos os dias você tem que tratar como se aquele dia fosse extraordinário. Você tem que tratar o seu dia como você tem que se doar de maneira extraordinária. Você tem que treinar todos os dias. O cara já era excepcional e ele treinava todos os dias. E tu, que é um bosta, tu não quer treinar. Puta que pariu, meu irmão. Tá vendo que não faz sentido, velho? Aí eu consegui fazer 35 linguagens. Porra, tá de sacanagem comigo e tu acha que isso é bom? Porra, o mínimo. Ó, presta atenção, para vocês entenderem o que é uma régua. Ontem eu fui pro estádio. Aí, no estádio, a gente foi comer um espetinho antes de ir pro estádio. Comer um espetinho lá e tal. Aí o cabo, a gente perguntou, quanto é espetinho? Aí a gente pediu 4 espetinhos. Quanto é espetinho? 8. Eu disse, 8 vezes 4, 11. Aí o cara... Não, para entender o quanto? Ele é 8 cada espetinho. Pronto, 8 vezes 4, 12. Aí o cara parou assim, deu um bug assim na cabeça dele, sabe? Aí eu fiquei olhando para ele. Aí o cara, não. Não. 22. O cara tá afiado da matemática. Pô, tu tem noção que o cara que tava vendendo espetinho, eu fui conversar com ele. O pobre coitado mal teve condições de estudar direito. Tava lá vendendo os espetinhos. Pô, o cara faz conta de cabeça mais rápido que muitos de vocês aqui. Porra, bicho, tu fazer 30 questões em matemática é ruim. Tu ainda é ruim. Tu é muito ruim. 30 questões em matemática, tu é ruim. Coloca isso na tua cabeça. Tu está abaixo da média. A média para tu ser útil na vida. Para tu ser alguém funcional na tua vida. 30 questões em matemática, tu é um funcional ruim. Tu é uma pessoa funcional média ali. Tu não consegue ser alguém especial fazendo 30 questões em matemática. Não consegue. Se tu faz 30 questões em humanas, tu ainda tá numa média baixa. Tipo assim, é o mínimo. O mínimo. Tu é funcional no mínimo. Tu faz 30 questões em linguagens, tu é uma pessoa funcional ao mínimo. Tu é funcional ao mínimo. Tu faz 25, 22 em natureza, tu é funcional ao mínimo. E você não pode tomar como referência o mínimo.
Você não pode fazer isso. Então, o que está acontecendo com vocês, cara, pô, é um conformismo com o mínimo do mínimo. E vocês estão vivendo a vida de vocês como se vocês fossem pessoas extraordinárias já. Porra, o cara extraordinário trabalhou dobrado, triplicado para melhorar meio segundo do tempo dele. Meio segundo, ele trabalhou muito mais. E tu, que sequer está acima do mínimo, não quer trabalhar duro. Tu tá vendo que a conta não fecha, não bate. Tu tem que trabalhar duro todos os dias. Trabalhar duro todos os dias. Fez o simulado esse final de semana? Na segunda-feira tu tem que estar trabalhando. Terça-feira é feriado. Para quem está trabalhando, porra, tu não trabalha, tua vida é maravilhosa. Tu não tem um boleto para pagar, cara. Tu não tem uma preocupação. Tua casa tá lá, tá pago o aluguel, o condomínio, água de luz, luz, internet. Porra, a geladeira tem o que tu precisa, tu não tem preocupação externa. A tua vida gira em torno de estudar, porra. E tu quer no feriado descansar, tomar no... Caralho, me exaltei, calma. Porra, tu só pode estar de sacanagem, meu irmão, tu tem que trabalhar. Se o cara que é extraordinário trabalhou todos os dias, por que tu quer descansar, porra? Não faz sentido isso. Então tu tem que trabalhar duro todos os dias. Onde é que eu vejo dois pontos? É o perfil do aluno, Aquele aluno que está bem distante, ele reconhece que ele é ruim. Ele reconhece que ele é limitado. Então, existe uma tendência desse cara se reconhecer tão burro, tão distante dos outros, que ele trabalha duro para poder compensar essa burrice. Ele precisa trabalhar duro. Então, ele trabalha, se esforça. Aí ele cresce. Aí, isso quando a pessoa tem essa capacidade de se perceber e se reconhecer como burro, né? É importante isso. Aí tem um cara que é bom, que bateu na trave, que teve uma média boa, teve um número de acerto bom. O cara é bom, assiste a aula, entende o conteúdo, ele vai resolver uma questão, ele sabe resolver, ele vai ver o conteúdo, ele sabe o conteúdo, o cara é bom. Para mim, o aluno que tem menos chance de ser aprovado é o aluno que já é bom. Por quê? Porque ele é negligente com o treino dele. O aluno bom, ele negligencia o dia a dia, ele despreza o pequeno, ele despreza o detalhe. E o que faz a diferença é justamente você ter respeito aos detalhes do dia a dia. Porra, você tem um exemplo desse cara gigante aqui, o cara já era extraordinário, o que foi que ele fez? Ele treinou mais, de forma mais intensa. Ele melhorou ainda mais, ele treinou todos os dias. O Michael Phelps, que é o maior atleta olímpico da história, e o maior atleta da história, o Michael Phelps, o Michael Phelps disse, ele treinou 5 anos de domingo a domingo. Eu estou falando do maior atleta que já existiu na face da Terra, o maior atleta de todos os tempos. O cara treinou de domingo a domingo durante 5 anos. O cara era o melhor, ele já era o melhor. E o cara treinou de domingo a domingo. Aí, um filho de uma égua, que é ruim, não quer treinar. Porra! Tá de sacanagem comigo, meu irmão. Não pode um negócio desse. Se você já é bom, é aí que você tem que treinar ainda mais. Por quê? Porque a tua aprovação, o teu crescimento, a medalha que tu vai conquistar, ela está nos detalhes. Então você tem que fazer o básico muito, muito bem feito e com muito mais eficiência do que qualquer outra pessoa. Se você já é bom, aí que você tem que treinar mesmo. Se você é burro, porra, tu tem que treinar muito mais. Ou seja, independente de qual situação você esteja, você tem que trabalhar duro. Você tem que treinar. Porque senão você não vai sair de onde você está. Você vai estar sempre ali contente, satisfeito, com o mínimo. Porque ao teu redor, as pessoas estão nesse mínimo.
Quando é que tu vai ter algo extraordinário na tua vida? Nunca, nunca. Sabe quando é que tu vai ser uma pessoa feliz? Nunca, nunca na tua vida. Teus relacionamentos vão ser fracassados, tuas amizades, teus trabalhos vão ser fracassados, os teus namoros, casamento, tudo na tua vida vai ser ruim. E eu não estou desejando isso, não. Eu estou afirmando. Por que que tudo na tua vida vai dar errado? Porque tu é uma pessoa que não trabalha. Tu é uma pessoa que tem preguiça. Tu é uma pessoa que não consegue fazer o que tem que ser feito. Tu só quer fazer algo dentro do extraordinário. O extraordinário aparece uma vez a cada sei lá quanto tempo, meu irmão. E o que faz a diferença na nossa vida é como a gente se comporta no dia a dia. A forma como eu faço o meu trabalho, a forma como eu estou conversando aqui com vocês, para mim é irrelevante se tivesse uma pessoa sentada ou se tivesse uma plateia de 5.000 pessoas. O que eu estou falando, como eu estou falando, na intensidade que eu estou falando, não vai mudar. Independente se tem uma pessoa ou se tem 5.000 pessoas. Porque não é sobre quem está me assistindo, não é sobre onde eu estou, não é sobre a visibilidade que eu vou ganhar, é sobre mim. É o que eu entrego para uma pessoa e para 5.000 pessoas. Eu entrego exatamente a mesma coisa. Eu entrego o mesmo. Porque sou eu, é sobre mim, não é sobre o externo. Você tem que colocar na sua cabeça que você tem que trabalhar por você. Você tem que viver a sua vida por você. E você tem que transformar o seu dia a dia num extraordinário. Entender que o que acontece no meu dia a dia, aquilo que é rotineiro, é uma bênção muito grande na minha vida e eu tenho que tratar o meu dia a dia como algo extraordinário. Faz sentido na cabeça de vocês? E aí a gente tem um exemplo semelhante também na natação, que é do australiano, que quebrou o recorde mundial dos 50 metros, que por 16 anos foi de um brasileiro, do César Cielo. Também um grande diferencial ser de um outro brasileiro. César Cielo não treinava no Brasil, César Cielo foi morar nos Estados Unidos para poder treinar, então a estrutura que ele recebeu da natação foi nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil. E o César Cielo, ele foi o campeão olímpico, recordista mundial dos 50 metros. O recorde dele ficou intocável durante 16 anos. Cara, é muita coisa. No esporte, você ser detentor de um recorde e passar mais de um ano com esse recorde já é extraordinário. Passar mais de uma década é fora do comum, tá ligado? Então, o César Cielo era o detentor e o australiano, ele fez algo realmente de diferente. Existe aquilo que é passado de convencional para nadadores velocistas, ou seja, uma distância curta, 50 metros. Obviamente, o treino para quem faz 50 metros e quem faz 400 metros são dois treinos completamente diferentes, preparação diferente, o corpo é diferente, tudo é diferente. E aí, quem treina para a piscina de 50 metros é um tipo de treinamento específico. E o Cameron, ele tinha atingido o máximo dele. Ele trabalhava duro e não conseguia crescer, né? E a gente vê, por exemplo, o Gustavo, 6 anos para crescer menos de meio segundo. É difícil. Quando você já atinge uma performance em altíssimo nível, é difícil você ultrapassar esse rendimento. E aí tem uma entrevista dele que eu achei bem interessante, e ele relata que ele se afastou da piscina, se afastou do treino da piscina e foi observar outros atletas que tinham um esporte com características semelhantes às características que ele precisava, de velocidade e explosão. Então, ele foi observar atletas de alto rendimento em outros esportes. E aí ele foi pesquisar, né, como era que era feito o treino desses atletas. Então, ele decidiu sair da piscina e fazer muito treino fora da piscina. Começou a fazer mais treino de explosão, de força,
e passou, por exemplo, um nadador, ele passa muito tempo treinando dentro da piscina. E o Cameron decidiu treinar fora da piscina. Então, na piscina, ele treinava pouquíssimo. A menor parte do treino dele era da piscina. E, obviamente, ele lutou contra todo um sistema que já estava montado. Todo mundo acreditava, não, o treino, todo mundo faz assim, o recorde mundial foi quebrado assim, todo mundo treinou assim, por que você vai fazer diferente? E foi justamente o fato dele ter feito isso de diferente que o tornou recordista mundial. Vem ganhando inúmeros títulos e ter sido premiado com o recorde mundial marca a eficiência dos treinos dele. Então, algo que tanto Gustavo Borges fala, César Cielo falou, Cameron falou, não adianta somente você fazer o treino duro. Não é só treinar muito, é treinar certo. Não é só sobre gasto de energia, mas também o gasto de energia certo. Então, são duas perspectivas aqui que vocês precisam ter: o trabalho duro e o direcionamento adequado. Talvez vocês não estejam conseguindo fazer o básico. O que é o básico? Treinamento duro. Então, o Cameron, ele tinha o básico, que era o treinamento duro, ou seja, o que todo mundo fazia. Se todo mundo consegue fazer isso, é o básico. Ou seja, para um atleta olímpico, aquele treino que para a gente é extraordinário, para a gente, é um treino surreal. Mas para quem é um atleta olímpico, isso é o básico. Fazer o que ele fazia é o básico. Ter o preparo físico que ele tinha era o básico. Então ele precisou ir além desse básico. Ou seja, fazer o básico bem feito e ir além. O básico bem feito e ir além. Vocês não estão fazendo o básico bem feito ainda. Como é que você vai além? Como é que você quer conquistar o extraordinário se você não consegue fazer o básico que tem que ser feito? Então, o mais importante no dia a dia de vocês, Bruno, eu quero transformar esse ano no ano da minha aprovação. Eu quero que esse ano seja o extraordinário para mim. Você ainda está com a mentalidade de buscar o extraordinário. Você quer que coisas especiais aconteçam para te motivar, para tu se manter no caminho certo. Ou seja, você está dependendo do ambiente externo ficar te motivando e te mostrando sinais extraordinários para que tu se comporte de forma extraordinária dentro do teu dia a dia. Ou seja, o ambiente externo é quem comanda quem você é. E quando é que você vai ter alta performance fazendo isso? Nunca. Nunca. Porque a alta performance é sobre mim, é sobre o que eu entrego. É sobre o que eu entrego, independente do que acontece ao meu redor. É sobre mim, é sobre a minha história. É sobre o meu olhar para dentro. Não é sobre o externo. Não é o que a Mayra merece de mim. O que é que a Mayra merece de mim enquanto professor? Eu não gosto da Mayra. Eu vou entregar pouco de mim. Mas isso não é sobre ela, é sobre mim. Então, se para ela eu entrego pouco, e um aluno que eu gosto eu entrego muito, isso está falando não é sobre ele, está falando sobre mim. Está falando que eu sou uma pessoa medíocre, que trata as pessoas diferentes a depender da utilidade que eu encontro nelas na minha vida. Então, isso mostra quem eu sou. Isso mostra a pequenez do ser humano que eu sou. Faz sentido na cabeça de vocês, sim ou não? Então, se você está esperando o extraordinário acontecer para você se dedicar, isso mostra o tamanho da sua pequenez. Se você não tem a capacidade de colocar entrega dentro do seu dia a dia, entregar o seu melhor todos os dias, isso só mostra o tamanho da tua pequenez. Se tu está esperando que as pessoas ao teu redor tornem tua vida melhor, para aí sim tu se tornar uma pessoa melhor, isso mostra o tamanho da tua pequenez. Tu é um ser humano pequeno. E tu está querendo ter grandes conquistas. Quando que isso vai acontecer? Nunca, porque tu é um ser humano pequeno, tu é um ser humano medíocre. Que está com a expectativa de que o mundo externo esteja bom para tu poder ser bom, e não é assim que funciona. O mundo externo nunca está bom. Nunca. E aí vem uma outra perspectiva que vocês precisam colocar na tua cabeça.
Uma das partes principais do meu trabalho aqui com vocês é tirar vocês da adolescência e colocar vocês na vida adulta. Esse é o meu trabalho. É como que eu vou conseguir te auxiliar para tu deixar de ser um adolescente, para tu se tornar um jovem adulto. E o que determina a fase da adolescência para a adulta não é idade. Não é idade. São comportamentos. O que determina a maturidade não é cabelo branco. Não é muitos anos vivido. Porra, dentro da minha área, professor, quantos professores vocês já vivenciaram que enche a boca para dizer eu tenho 30 anos de sala de aula. Porra, 30 anos na mesma aula. 30 anos vivendo a vida do mesmo jeito. Cadê a maturidade? Cadê a experiência? Se você passou 30 anos fazendo a mesma coisa. Maturidade não é tempo vivido. Experiência não é tempo dentro da sala de aula, dentro daquilo que você faz. Porra, é sobre comportamentos. Você olha para uma pessoa, você vê se aquela pessoa tem comportamento típico de um adulto ou comportamento típico de um adolescente. Se a pessoa não consegue regular as próprias emoções, é um comportamento tipicamente adolescente. Adolescente que tem as emoções desreguladas. Criança tem emoções desreguladas. Aí chega a Naira chorando aos prantos aqui. Pô, terminei meu namoro. Ela vai virar a boca e vai dizer, nem namorado eu tenho. Oh, meu Deus. Aí ela vai terminar o namoro. Aí ela tá, porra, já 2 meses bastante entristecida. 2 meses bastante entristecida. Perdeu o brilho pelas coisas da vida. A gente já não consegue mais ver o sorriso da Naira. E aí eu pergunto, Naira, já faz quanto tempo que tá no namoro? Tem 2 meses. 2 meses é muito tempo. Nós estamos falando de um namoro adolescente. Pô, vocês namoraram quanto tempo? A gente namorou 4 meses. Porra, tá de sacanagem, caralho. Porra. Aí, nesse momento, eu que tenho que controlar as minhas emoções para não matar uma pessoa. Aí, nesses momentos, eu me comporto igual um adolescente. Eu tenho dificuldade de me comportar igual um adulto. Porra, não faz sentido nenhum um relacionamento de 4 meses terminar e ter a capacidade de te entristecer durante 2 meses. Nitidamente, você é uma pessoa que está com suas emoções desreguladas. E isso é uma característica típica de quem? De adolescente, é compreensível. Qual é o papel do adulto? Regular. Bater para ver se acorda. Não um cascudo. Acorda para a vida, menina, pelo amor de Deus. É regular, dizer, nada, totalmente inadequado, isso aí, tal, não sei o que, tarará, conversar para ela compreender que esse sentimento está desregulado. Esse entristecimento prolongado não pode existir. É de repente, algo acontece que me desagrada e eu vou explodir. Ou seja, eu tenho uma reação explosiva somente porque algo me desagradou. Isso é um comportamento tipicamente adolescente. Eu lembro, quando eu comecei a dar aula, né, eu atuava de 2 formas, né? Tinha 2 aspectos profissionais. Eu tinha o meu escritório e dava aula no tempo livre. E aí convivia em alguns ambientes de escola e tudo. Ainda estava montando como curso para mim e tal, não sei o quê. Então eu tive logo no começo essa experiência de estar dentro de algumas escolas. E por algumas escolas que eu passei, até hoje eu não sou uma pessoa tão, digamos assim, bem vista por boa parte dos professores. Eu procuro ao máximo ficar na minha, mas às vezes as pessoas perguntam minha opinião. E eu sempre digo assim, tem certeza que você quer minha opinião? Né? Aí eu passei por uma experiência muito interessante, estava em uma determinada escola, e aí, do nada, pô, tocou pro intervalo, e uma confusão do caralho no pátio. Porra, zoada do caralho, meu irmão. A gente foi ver,
um professor e uma aluna discutindo. Professor, e, irmão, e a menina gritava, apontava o dedo pro professor, o professor gritava, apontava o dedo para a menina, esculhambação, ofensa de um lado do outro. Aí os professores, eu fiquei vendo a cena, perplexo, em estado de choque, tentando digerir tudo o que estava acontecendo. Obviamente eu era bem mais novinho, isso já tem mais de 10 anos que aconteceu, né? Foi aqui em Fortaleza. E aí eu fiquei assim, perplexo. Eu era o menos experiente da escola, eu não ia me meter, né? Tem que reconhecer meu lugar. Aí o coordenador tirou o professor e os alunos tiraram a aluna. Obviamente, por questão de corporativismo, os alunos deram razão à aluna. Os professores deram razão ao professor. E aí foi na hora do intervalo, a menina ficou lá dando a perspectiva dela para seus semelhantes, e o professor na sala dos professores dando sua perspectiva para os seus semelhantes. E eu calado na minha. E aí cada um falou uma coisinha e tudo, não sei o quê, aí disseram, e tu, Bruno, o que é que tu acha dessa situação? Eu disse, rapaz, melhor ficar na minha, né? Não, diga aí qual é a sua opinião. Tem certeza? Diga qual é a sua opinião. Aí eu disse, pai, no dia que eu discutir com uma aluna, eu vou atrás de tratamento, porque deve ter alguma coisa errada comigo. Porque não faz sentido um adulto estar discutindo com um adolescente. Eu não vou nunca me trocar com um aluno meu, independente se eu estou certo ou errado. Não faz sentido. O adulto, o professor que é o adulto, ele que tem que controlar a situação. Ele não pode discutir, eu estou me rebaixando ao nível do adolescente. Não é ela que é adulta, sou eu que sou adolescente. E aí isso foi motivo suficiente para criar uma situação de desagrado, né? Porque naquele momento o professor estava procurando a razão. E não faz sentido nenhum. Se uma aluna me desrespeitar, isso não me dá o direito de desrespeitar essa aluna. Me dá o direito de me comportar adequadamente, esperar ela regular as emoções dela para aí sim intervir. Eu não posso simplesmente porque um aluno se levantou aqui e começou a gritar comigo, eu me desequilibrar ao ponto. Isso é uma atitude o quê? Típica de um adolescente, que é reativo, que não controla as situações. Quando é que eu vou me permitir ficar batendo boca com um adolescente? Só se eu for doido. Perder meu tempo com um ser humano irrelevante que é um adolescente. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então, existem comportamentos que são tipicamente de adolescente, existem comportamentos que são tipicamente de adultos. Ofender os adolescentes é um prazer imenso que eu tenho na minha profissão. Eu adoro ofender adolescentes. Eu adoro mostrar para vocês quão irrelevantes vocês são. Eu amo essa parte do meu trabalho. Eu acho que eu faço isso muitas vezes, né? Porque é prazeroso. Quando vocês forem adultos, vocês vão entender, vocês vão replicar isso também, tá? É o único momento que eu sorri, né? Foi ofendendo vocês. Eu amo essa parte. Talvez é o momento que eu me torne adolescente, não ofendendo vocês. E aí, cara, o que vai determinar a diferença são os comportamentos. Aqui eu trouxe uma frase para vocês. Quem tem vontade é criança. Vocês sabem, eu tenho um filho pequeno e o José tem 3 anos, o José é cheio de vontade. Ele quer comer, ele não quer comer, ele não quer tomar um remédio, ele não quer dormir, ele quer ligar a TV, lá em casa tem TV, ele quer assistir TV, que às vezes na casa dos avós ele assiste, ele quer fazer as cores do jeito que ele quer uma determinada roupa, às vezes ele não quer roupa, às vezes ele quer a fralda, às vezes ele quer a cueca, ele quer ficar nu. Ele é cheio de vontade. Ele é cheio de vontade. Porque criança reage às suas vontades. E muitas vezes são vontades sem nenhum sentido. Às vezes ele quer beber o café. Às vezes ele quer derramar o café. Às vezes ele quer mexer no celular. Às vezes ele quer jogar o celular fora. Ele reage às vontades dele. E aí, o papel do adulto, no caso dos pais, ou quem cuida dessa criança, é entender que aquele ser humano, ele vai agir de acordo com as vontades dele, porque ele sequer tem a capacidade de controlar sua própria vontade. Ele não tem essa capacidade. Então, quando ele quer algo
e ele faz a chamada birra para conseguir aquilo que ele não pode, eu não posso bater nessa criança. Eu não posso repreender, eu não posso gritar com essa criança. Porque a partir do momento em que eu descompenso o meu comportamento, mostro que o meu emocional não está equilibrado diante do descontrole dele, ele vai perceber que aquilo descontrola o ambiente. Ele ganha poder, eu me rebaixei a ele. E eu não fui um exemplo de controle emocional. Então, quando a criança quer algo que ela chora bastante, o papel do adulto é ficar tranquilo e compreender que é uma criança, a criança tem vontade. E por que a criança precisa do adulto? Porque a criança age pela vontade. E o adulto tem um papel de regular o comportamento da criança, porque se deixar ela fazer as coisas que ela tem vontade, porra, ela só vai comer o que não presta, ela só vai fazer o que não presta. Esse é o papel fundamental dos pais na vida de uma criança. É o papel fundamental de qualquer adulto que tem responsabilidade sobre uma criança. E muitas vezes vocês estão na adolescência se comportando como criança. Porque vocês querem que a vontade de vocês seja imposta. E o que vai diferenciar a criança do adolescente é que o adolescente já tem mais compreensão sobre suas vontades. E ele entende que existem certas vontades que não devem ser efetivadas. Por exemplo, máximas que surgiram com alguns influencers nas redes sociais de que o importante é ser feliz. Faça aquilo que te deixa feliz. Porra, tu tem noção do mal que isso é? De que orientação grotesca é essa? Faça o que te faz feliz. Isso é a fraqueza do ser humano cedendo às suas vontades. Ai, a mulher empoderada é aquela que se relaciona com quem ela quer, que tem um corpo livre. Não, isso aí é a depravação daquele ser que está se tornando um adulto, que cede às vontades e os desejos sexuais que são típicos da fase da adolescência e de um jovem adulto. Você só está mostrando que você é uma criança ainda. Você não é uma mulher forte, independente e empoderada. Você é uma mulher frágil que cede às vontades e às tentações, porque aquele prazer momentâneo, tu acha que te traz uma sensação boa, porque é algo momentâneo, mas aquilo ali vai degradando a tua alma, aquilo ali vai degradando o teu ser, quem tu é, porque tu cede às tuas vontades. E na vida, para a gente poder ter características de adulto, uma das principais é controlar as minhas vontades. Vamos imaginar o seguinte cenário. Faça o que te faz feliz, faça as suas vontades. Na hora que tu chega para mim e diz, Bruno, estou cansado, qual você acha que é a minha vontade? Dá um tapa na tua cara, não tenha dúvida disso. É esculhambar você, ofender você, esfregar sua cara no chão quente, te chamar de tudo que é nome. Essa é a minha vontade real. Te esganar, te estrangular, te dar um murro, deixar teu olho inchado, quebrar teu nariz, teu dente, te ver teu rosto sangrando. Essa é a minha vontade. Tu já imaginou se eu deixo minha vontade prevalecer? Tu já imaginou um negócio desse, mano? Tu nunca ia dizer que estava cansado na vida. Tu percebe, cara, que eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu tenho vontade. Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. O que diferencia um adulto de um adolescente é que o adulto faz o que tem que ser feito, nível de responsabilidade. E o adolescente está nessa transição da criança para a fase adulta. Ainda tem certas vontades, quer implementar e se frustra quando essas vontades não são saciadas. Então, o ponto-chave que vai te transformar em adulto é saber lidar com as frustrações quando suas vontades não são atendidas. Fez sentido para vocês isso? Então, eu sei que você está cansada.
Eu sei que você está cansado, eu sei que você está desmotivado, eu sei que você está entristecida com algo que não está dando certo. Eu sei que você está assim. Eu sei que você está com vontade de desistir. Eu sei que você está com vontade de jogar tudo pro ar. Eu sei que se você também fosse fazer suas vontades, talvez nós teríamos agressões mútuas, porque muitas vezes eu vou falar coisas para você e você quer me matar, você quer me enganar, você quer jogar essa cadeira que você está sentado em mim. Você quer me esquartejar. Por que tu riu quando eu falei isso? Não achei interessante. Não era para rir. Eu sei que você também tem umas vontades meio loucas. Você mataria seus professores. De repente, o professor de física está aqui ensinando física, o pobre coitado tem nem culpa. Tem que é doido também. Porra, mas ele tá falando um negócio aí, porra, que vontade de matar esse professor. Que vontade de espancar ele para ver se ele para de falar. Se ele não deixa dar aula. Porra, se tu vai ceder às tuas vontades, cara. Eu sei que você tá cansada, tá desgastada, autoestima baixa. Você tá com vontade de desistir. Você não confia no seu crescimento. Mas é justamente isso, é como você lida com essa situação que determina quem se comporta como adulto e quem se comporta como adolescente. É você passar por cima das suas vontades. E as vontades de vocês hoje são vontades que te tiram dos estudos, que te tiram das responsabilidades da vida adulta. Então você tem que aprender a lidar com as frustrações que você enfrenta no dia a dia. Eu estou estudando, estou resolvendo questão, eu estou vendo um conteúdo que eu gosto, é prazeroso. Só que mais tarde eu tenho que ver um conteúdo do qual eu não gosto. Então eu vou fazer outra coisa que eu gosto porque eu não quero estudar matemática. Eu não quero assistir aula de química porque é algo que eu não gosto, eu não sinto prazer. Eu me sinto cada vez mais burra, eu não entendo nada naquela aula, é chato para mim. Você está se comportando igual uma criança, igual um adolescente. Qual é o meu papel enquanto adulto? Quando você se comporta como adulto, eu te respeito como adulto. Quando você se comporta como um adolescente, como criança, o meu papel é te regular. Não é ser teu amigo. Nunca confunda, nunca ache que eu sou seu amigo. Eu posso ser seu amigo quando essa nossa relação professor e aluno acabar. Quando você for para dentro da sua faculdade e a gente estreitar os nossos laços, assim como eu tenho uma relação muito boa com os meus ex-alunos. Uma ex-aluna minha é madrinha do meu filho. Uma ex-aluna minha, a relação foi muito bem estreitada. Pode acontecer, mas enquanto nós estivermos aqui, você tem que me chamar de senhor. Existe hierarquia. Eu sou o adulto dessa relação. E é a partir do momento que você me chama de senhor, que você reconhece que você é inferior a mim nessa relação, que você é subordinado a mim, que você está abaixo de mim. E eu, como o adulto da nossa relação, eu tenho uma responsabilidade de, quando você se comportar como adulto, eu lhe tratar como adulto. Quando você se comportar como criança e adolescente, eu vou lhe tratar como criança ou adolescente. Então, eu tenho um papel de te regular. E se você se frustrar, se você ficar chateado por conta disso, o problema está onde? Em você, que ainda é uma criança, um adolescente, que não está preparado para se tornar um adulto. Deu para compreender isso? Esse é o papel dos adultos, regular as crianças e os adolescentes. Esse é o papel dos pais. Então, vocês precisam mudar os comportamentos de vocês. Vocês não têm que fazer aquilo que dá prazer. Vocês não têm que fazer aquilo que é legal. Vocês não têm que fazer o que gostam. Vocês têm que fazer o que tem que ser feito. A aula de química tem que ser assistida e tem que ser estudada. A aula de física tem que ser assistida e tem que ser estudada. A aula de linguagens tem que ser assistida e tem que ser estudada. O cara que é extraordinário treinou muito mais. Aí tu, que é medíocre, uma merda, véia, não quer treinar além da conta. Aí tu tá de sacanagem com a minha cara, pô. Não faz nem sentido. Tu percebe que quando eu tô falando de um comportamento que tu tem como adulto, eu te trato como adulto? E quando tu tem um comportamento de adolescente, eu te ofendo, eu te esculhambo, porque é o que tu merece. Tu merece ouvir todas essas ofensas, porque tu é um adolescente desgraçado.
entendeu? Tu precisa acordar para a tua vida, porque tu não tem mais idade para ser adolescente, tu tem que ser adulto. Ou seja, tu está desregulado. A tua maturidade está desregulada com a tua idade. Então, eu tenho que fazer tu acordar para isso. Então, quando tu se comportar como criança e como adolescente, não espere que eu te trate com todo o respeito do mundo. Eu tenho que te tratar para você acordar, para você sair de um canto e ir para o outro. Uma outra perspectiva que eu trouxe aqui para vocês, o sofrimento é certo, o sofrimento é garantido na nossa vida. Muitas vezes, vocês fogem do sofrimento. Vocês não querem passar pelo sofrimento. Mas o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. O sofrimento está em tudo que nós fazemos, em tudo. É impossível fugir do sofrimento. Coloca isso na tua cabeça e carrega para a tua vida. É impossível fugir do sofrimento. Se tem uma coisa que é certa nessa vida, é o sofrimento. Ou eu sofro para poder sair da situação que eu estou, ou eu sofro para conquistar aquilo que eu quero conquistar, ou eu sofro as consequências de não lutar pelas minhas conquistas. Você tem que escolher o sofrimento que você vai ter na sua vida. Ou você escolhe sofrer, trabalhar duro todos os dias, aguentar a aula de química, de física, de matemática, de linguagens, de redação, aulas que são chatas, caralho, conteúdos que são difíceis de aprender. Ou tu aguenta o sofrimento de estar estudando todos os dias, resolvendo questão, vendo conteúdo que tu não consegue, tu sendo chamado de burro todos os dias por ti mesmo quando tu estuda, que tu estuda e não consegue aprender aquilo que é difícil. Ou tu aguenta esse sofrimento, ou tu vai aguentar o sofrimento de chegar no final do ano e tu saber que tu não vai passar e que tu vai precisar de mais um ano de cursinho. Ou tu aguenta o sofrimento de ter que olhar para a tua família e dizer, eu não passei de novo, apesar de vocês terem investido tudo que vocês investiram em mim, de todo o sacrifício que vocês fizeram por mim, eu não fiz valer a pena. Ou tu aguenta o sofrimento do olhar, do julgamento dos outros, de você simplesmente, tu tá fazendo o que da tua vida? Tô no cursinho. Tu vai ter que aguentar o sofrimento do constrangimento social, de ver a vida dos outros encaminhada e a tua parada no mesmo lugar. O sofrimento é garantido na tua vida. Tu tem que sofrer, tu vai sofrer. O que vai diferenciar um adulto de um adolescente é que eu, enquanto adulto, escolho o meu sofrimento. Eu escolho qual sofrimento eu quero ter na minha vida. E você, quando se comporta como adolescente, você cede às suas vontades e você fraqueja no seu dia a dia, porque você está justamente evitando o sofrimento do dia a dia. E onde é que vai vir todo esse sofrimento? No final do ano, quando tu souber que tu não passa, que tu vai ter que digerir toda a situação de ter que fazer mais um ano de cursinho, ou então ter que se matricular num curso que tu não queria porque foi o que tua nota deu. Ou de repente nenhum nem outro vai ter que começar a trabalhar de alguma coisa, porque teus pais vão te pressionar para tu entrar na vida adulta. A vida adulta precisa acontecer na sua vida. E ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Se você escolher entrar na vida adulta, ela vem. Se você não escolher, ela vem do mesmo jeito. O sofrimento vai acontecer. O sofrimento para entrar na vida adulta vai acontecer. Eu abrindo mão das minhas vontades, escolhas certas, e eu mesmo entrando na vida adulta, ou ela entra te pressionando com cobranças que a tua família vai fazer, o teu ciclo social vai fazer. E esse sofrimento é muito maior do que trabalhar todos os dias. Fez sentido na cabeça de vocês? Sim ou não? Então vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Você não tem que fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que te faz feliz. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que treinar todos os dias. Você é só um pote de merda e você tem que treinar para você se tornar um ser humano melhor do que o que você é hoje. Você tem que reconhecer a sua pequenez, sua insignificância. Você tem que reconhecer, tem que aceitar, e você tem que trabalhar duro para mudar quem você é. E você tem que entender que o sofrimento é parte da vida adulta. Por que que a criança e o adolescente não sofrem? Por que que esses dois não sofrem? Porque existem uns adultos que estão evitando esse sofrimento. Pô, morreu um parente. A criança sequer fica sabendo.
Os adultos fazem de tudo para moldar como que vão falar isso para a criança, para que ela não sofra. Pô, os pais estão com dificuldade financeira. Vão fazer de tudo para que os filhos não sintam esse sofrimento. Pô, meu filho precisa ir para o colégio, precisa ir para o cursinho. Os pais vão fazer das tripas o coração, vão abrir mão da própria vida deles, dos próprios prazeres deles, para poder te proporcionar um meio de transporte melhor, para que você não sofra dentro de um ônibus, para que você não sofra com deslocamento. Eles vão procurar te dar boas roupas, vão te procurar te dar lazer, para que você não sofra. Ou seja, adolescente e criança não sofrem porque tem um adulto sofrendo. Só que você não é mais criança. Agora chegou o momento de você aceitar que a vida tem sofrimento. Não tem mais como escancarar isso. Os pais de vocês protegeram vocês o máximo que deu. Não dá mais. Você tem que aceitar que você precisa sofrer. O que vai diferenciar é qual sofrimento você vai escolher. O sofrimento de trabalhar duro, de ceder às suas vontades, ou o sofrimento das consequências de péssimas escolhas. Fez sentido, sim ou não? Sim? De boas? Vou encerrar na minha transmissão. Um cheiro.